Ó vem, Emmanuel. Redime o povo de Israel, que geme em triste exílio e dor, e aguarda crente o Redentor. Dai glória a Deus, Emmanuel, virá em breve, ó Israel. Nós estamos às vésperas do Natal. E hoje a gente vive aquela tensão. A tensão da expectativa, da alegria se concretizando. Pensando em Maria e José, aquela noite era a noite em que se cumpriria a promessa de que o Salvador finalmente chegaria. Jesus presente ali com eles e com o mundo. Alegria. Mas não era só isso que ocupava o coração de Maria e José. Era também o sentimento de aflição por não saber qual lugar eles deveriam ficar. O cansaço da viagem os acompanhava e tinha, claro, a dor do parto. Tristeza e dor. Alegria e dor. Dois sentimentos ambíguos, mas que compõem a nossa humanidade. Mas o que faz a gente suportar a dor? O que faz a gente encarar a dor de frente com ânimo e com firmeza? Com certeza é a expectativa de que a alegria virá. E nesse momento de culto, é isso que a gente quer fazer. A gente vai lembrar, assim, da promessa que foi feita no passado a respeito da primeira vinda de Jesus. E diante dessas promessas, nós iremos fazer orações, as antífonas do Ó, que clamam por essa vinda. Mas também a gente vai reforçar a alegria de que Jesus veio, ele realmente veio, e nós devemos celebrar isso. E nesse movimento de lembrar da promessa, clamar pela vinda e de afirmar que Jesus veio, a expectativa é que isso encha o nosso coração de coragem para enfrentar o nosso tempo de tristeza, para enfrentar o nosso tempo de dor, na certeza de que Jesus ele veio a primeira vez e vai voltar. E é isso que deve nos manter firmes. A alegria de que Jesus nasceu aponta para a certeza de que ele vai voltar. Isso nós vamos fazer ao longo de todo o culto e eu convido os irmãos a fazerem isso junto com a gente. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 1:1-3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Ó sabedoria que saíste da boca do Altíssimo, atingindo de uma a outra extremidade, e tudo dispondo com força e suavidade. Vem ensinar-nos o caminho da prudência. princípio do universo era o verbo, e o verbo já estava no princípio, e o verbo era Deus. Desde o princípio, o poeta já fazia um belo verso,
o verso era o verbo Jesus Cristo, e o verbo era Deus. Tudo ressoava e ecoava no desejo da palavra. O poema que criava e cantava, uma estrela nova em flor. Dentro da palavra, o alento do Espírito soprava, vida nova na imagem que criava, o verdadeiro amor. Desde o princípio, resplandece a sua luminosidade, o caminho que atravessa uma cidade, trajetória de um sol. Quem se levanta, refulgente do limite do horizonte, manifesta sua glória em sua fronte, sorridente de farol. Tudo ressoava e ecoava no desejo da palavra, o poema que criava e cantava, uma estrela nova em flor. Dentro da palavra, o alento do Espírito soprava, vida nova na imagem que criava, o verdadeiro amor. Desde o princípio do universo era o verbo, e o verbo já estava no princípio, e o verbo era Deus. Vamos fazer a segunda leitura, agora no livro de Êxodo, que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Vamos orar? Ó Adonai, guia da casa de Israel, que apareceste a Moisés na chama do fogo, no meio da sarça ardente, e lhe deste a lei no Sinai. Vem resgatar-nos pelo poder do teu braço. Ó raiz de Jessé, erguida como estandarte dos povos, em cuja presença os reis se calarão, e a quem as nações invocarão. Vem libertar-nos, não tardes jamais. Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos
gente vai fazer uma leitura do capítulo 9 de Isaías. O povo que anda na escuridão verá grande luz, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Ó chave de Davi, o cetro da casa de Israel, que abres e ninguém fecha, fechas e ninguém abre. Vem e liberta da prisão o cativo, assentado nas trevas e à sombra da morte. Ó estrela da manhã, esplendor da luz eterna e o sol da justiça. Vem, ilumina os que estão sentados nas trevas e à sombra da morte. Cantai, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus o amado, o sumo bem. Se proclamai em que foi por grande amor que a terra veio o sumo bem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo vem. Vinde cantar. Vamos fazer agora a leitura do texto de Isaías 28, versículo 16. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Vamos orar mais uma vez? Ó Rei das nações e objeto de seus desejos, pedra angular que reunis em vós judeus e gentios, vem e salva o homem que do pó formaste. Senhor meu Deus, poderoso, Ele é santo, de geração em geração.
e Ele me estendeu a mão, me levantou, me fez feliz. Nós vamos fazer mais uma leitura em Isaías, agora no capítulo 7, versículo 14. Eu quero convidar você a fazer essa leitura junto com a gente. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Ó Emanuel, nosso rei e legislador, esperança e salvador das nações. Vem salvar-nos, Senhor nosso Deus. Vós, homens sábios e de bem, e vós que estáis em dor, lembrai-vos todos, afinal nasceu o Salvador, trazendo a todos salvação, a todos paz e amor. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. De Deus, o nosso Pai do céu, um anjo apareceu, e boas novas de louvor aos bons pastores deu. Que lá na vila de Belém o Cristo lhes nasceu. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. Oh, não temais, pois vim trazer mensagem singular. Nasceu o vosso Redentor, que aos homens quer salvar. Libertará de todo mal a quem não duvidar. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. Ao nosso Deus e Salvador, louvores entoai, com verdadeira gratidão as novas proclamai. E neste dia de Natal ao Salvador louvai. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. Agora nós teremos a palavra com o pastor Johnny, que trará a mensagem de Natal dessa noite. Meus irmãos, nessa comemoração do Natal, uma comemoração tão diferente de todos os anos que nós já passamos, essa data tão feliz, tão alegre. Esse ano comemorando de maneira virtual, mas num culto cheio de músicas, num culto cheio de promessas da palavra de Deus, da vinda do Messias. Então, a intensidade, a alegria, a motivação são todas igualmente como todos os anos, talvez até mais. Talvez a gente perceba o significado tão grande da nossa fé e a gente comemore de uma maneira muito melhor. O texto escolhido para a nossa meditação desse culto de Natal, é de um verso só,
e talvez seja o verso mais conhecido da palavra de Deus. E o que esse verso tem a ver com o Natal? João 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é na Revista Atualizada de Almeida. Mas nós temos também, na Bíblia do Peregrino, o seguinte: Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho único, para que quem crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem também na Bíblia judaica, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter a vida eterna, em vez de ser completamente destruído. E só mais a lembrança de uma outra interpretação, a interpretação da Bíblia A Mensagem. E é interessante que a Bíblia A Mensagem é uma paráfrase e procura ser bem atual, mas esse versículo não tem jeito de ser mais intenso, mais atual do que ele já é nas outras versões. Então, mesmo na Mensagem, ela é muito parecida. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter a vida eterna. Por que escolher esse versículo para o Natal? Porque ele fala de presente. E eu não sei se você já ganhou aquele presente que, por si só, já é tão impressionante e você fica muito emocionado, feliz de alguém ter lembrado de te dar aquele presente. Eu tenho uma lembrança assim. Eu fui visitar um irmão da igreja, não vou dizer o nome dele, porque ele pode ficar constrangido, mas eu fui visitá-lo e na sua sala de jantar tinha um relógio que cada hora era o cântico de um pássaro. E eu fiquei impressionado com aquele relógio e eu expressei a minha admiração e disse: nossa, mas que relógio legal, cada hora um cântico de um pássaro, muito legal isso, que joia. Passou um tempo, essa pessoa que eu tinha visitado foi lá em casa e me entregou um relógio parecido ao dele. E com aqueles cânticos a cada hora diferente, e eu fiquei muito emocionado pelo significado daquele presente. Ele, em si, já era muito precioso, algo que realmente eu gostei bastante. Mas também essa atitude, que eu até fiquei envergonhado de ter elogiado antes, porque parecia que eu estava pedindo, mas não foi esse o sentido da atitude, mas desse irmão levar lá em casa esse presente. Mas a admiração aumentou ainda mais quando eu tentei, quando eu falei para o meu irmão, um dos meus irmãos, a respeito daquele relógio, e ele falou: eu também gostaria. E ele quis adquirir esse relógio. Primeiro que ele não achou fácil. Aí eu fiquei sabendo que essa pessoa tinha conseguido aquele relógio na nossa capital federal, no Distrito Federal, em Brasília. Então não era uma coisa fácil de achar. E segundo, quando meu irmão achou,
Ele falou assim: rapaz, não deu para comprar, não. O valor era muito alto. Então, quando eu fiquei sabendo desse custo alto, a admiração que já era grande ficou maior ainda. Não porque eu tinha agora um relógio muito caro, não. Porque tudo isso demonstrou a atitude tão amorosa daquele meu irmão em dar aquele presente, sem pensar em todo o sacrifício, em todo o custo que aquele presente representava. Quando Jesus fala essas palavras, é interessante que, desde criança, eu conheço esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas eu sempre fiquei com a impressão estranha de que era o Evangelho que estava falando isso a respeito de Jesus. Mas eu queria enfatizar uma coisa que parece tão óbvia, mas quem fala essas palavras é o próprio Jesus. Eu não lembrava isso com tanta ênfase. E ele está falando para Nicodemos, naquela noite que esse homem, líder religioso, procurou Jesus para conversar, e a conversa era tão séria, e lá pelas tantas, na conversa, Jesus fala: Nicodemos, isso tudo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o próprio Jesus está contando, em poucas palavras, a respeito do seu nascimento, a respeito do Natal, a respeito da sua chegada, a respeito da vinda daquele que era prometido, ele, Jesus, e ele mesmo falando com as suas palavras. E o que é que Jesus enfatiza nessa mensagem do Natal? Ele enfatiza tudo aquilo que envolve o antes, o durante e o depois. Ele enfatiza todo o mistério, toda a beleza, toda a riqueza, em poucas palavras, a respeito do Natal. E Jesus coloca o Natal como uma dádiva. Um pequeno relato tão impressionante que Martinho Lutero chama esse texto de a Bíblia em miniatura, porque realmente esse texto ele fala a respeito de toda a verdade do Evangelho. Agora, o que mais chama a atenção aqui é nós estamos tão acostumados a falar a respeito do amor de Deus, mas quando Jesus fala a respeito do amor de Deus aqui e da sua chegada, da chegada de Jesus, ele usa essa coisa que chama a nossa atenção, um advérbio de intensidade, que algumas versões traduziram como tanto amor, e a versão nossa mais usada traduz como amor de tal maneira. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quer dizer, o Natal, a chegada de Jesus, ela tem uma origem, ela tem uma motivação, ela tem uma fonte, ela tem um potencial impressionante, uma riqueza, o amor de Deus. Mas é possível qualificar o amor de Deus? É possível esse amor de Deus ter graduações pelo texto? E o amor, então, ele pode ser cada vez mais intenso, ele pode crescer, ele pode revelar a sua intensidade em vários graus. E esse grau que Jesus fala aqui, nessa passagem de João 3,16, é da graduação mais intensa possível, na sua capacidade extrema e máxima do amor de Deus, do amor de Deus. O dar de Deus está relacionado completamente, inteiramente, perfeitamente com o seu amor.
não é só dar. Ele dá porque ele amou de uma maneira intensa e verdadeira. Então, isso significa que a gente não percebe aqui apenas a maravilha da origem do amor, do Natal, do dar, mas a gente percebe aqui, quando fala o amor em toda a sua intensidade, a gente percebe aqui que é aquele amor que não tem início e nem fim. E a cada momento ele se revela mais e mais intenso. Esse amor que é para toda a eternidade, o antes e o depois. O dar de Deus está relacionado não só com a origem, mas também com toda a riqueza, com todo o potencial de vida, com todo o potencial de amor, de esse deslumbramento. Ele não está só relacionado como aquilo que vem do coração de Deus, que vem lá do céu, que é uma dádiva do alto céu, é um presente que vem lá de antes da criação, que vem lá do Senhor, não só esse local maravilhoso que nós dizemos, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Não fala só desse céu, desse lugar, mas fala de um amor que tem em si um potencial muito grande para onde ele chega, florescer e florescer em vida. Qual é a dádiva do amor? Não podia ser outra e não tem outra. Não tem outra dádiva desse amor em sua intensidade. É o Senhor Jesus. E é isso que nós comemoramos no Natal. A dádiva do amor de Deus é o Senhor Jesus. E como ele é reconhecido aqui nesse verso, como o Filho único, unigênito de Deus, quer dizer, não existe outro, não existe igual, não existe nada que chegue perto disso. Mas não só que ele é único, mas também essa coisa que ele é tão natural de Deus, a singularidade dele é porque ele está ligado ao Senhor. Ele é natural de Deus Pai. Ele participa dessa natureza do Deus Pai, essa natureza divina. Esse Filho é participante, compartilha disso, de seu Pai. E quando ele vem e é dado a nós, nós começamos a compartilhar dessa mesma natureza. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que foi aberto um novo e vivo caminho. Só pôde ser aberto um novo e vivo caminho porque Jesus é o Filho único, o Filho unigênito. Agora, nós temos aqui também, nessa questão, que, então, o autor do Natal, dessa canção, dessa poesia, dessa história maravilhosa, tem um autor, o compositor, tem aquele que planejou, tem aquele que fez acontecer, tem aquele que escreveu, tem aquele que agiu, e esse autor é o Deus Pai, autor do Natal, autor dessa poesia. E quem o Pai tinha quando ele usou de todo o seu amor de maneira prática, concreta, real, para a nossa vida, para todos nós. Quem era o alvo dessa pessoa dada a nós? O alvo éramos nós, todos nós, pessoas, gente. Quando fala que ele amou de tal maneira o mundo aí é toda a criação de Deus, mas principalmente nós, pessoas, gente, nós somos o alvo do amor, nós somos o alvo
da dádiva. Nós somos o alvo da vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu falei antes que aquele presente que eu ganhei ficou ainda maior quando eu soube do custo daquele presente. E quando a gente olha para o custo dessa dádiva de Deus, o custo tanto para o Pai como para Jesus Cristo, então aí a gente liga o nascimento ao final da vida de Jesus entre nós, a gente percebe ainda mais a intensidade desse amor por nós. Mas sabe uma coisa interessante, meus irmãos? O amor intenso, o amor verdadeiro, ele é diferente do que nós pensamos, diferente de tudo que nós pensamos ou imaginamos. Porque tão grande amor dá vontade de impor para todos que recebam essa dádiva. Mas o presente tem esse aspecto. Ele só se torna presente se você recebe. Você não fez nada por ele. Você não tem mérito nenhum em receber, em alguém trazer aquele presente para você. A sua participação é estender a mão e receber. O amor tem esse aspecto. A dádiva tem esse aspecto. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei que quando era da mocidade, jovem, há muito tempo atrás, e a gente fazia visitas evangelísticas lá no Vale do Sol, Morro do Café e outros bairros também, uma figura que a gente sempre usava para a salvação, para as pessoas, a salvação existe. Ela é como uma dádiva, um presente. Mas ela só é efetiva em você se você estender o braço, estender a mão e receber. E a gente usava até a figura de uma laranja muito gostosa. Eu posso dizer que essa laranja é muito boa, muito gostosa, mas enquanto você não pegar a laranja, experimentá-la, você não vai saber que valor ela tem. Então, esse grande amor, esse intenso amor, esse eterno amor, esse amor que não tem início nem fim, é um amor para sempre e que só aumenta, ele dá a chance de ser aceito ou não. Então, o amor é para todos? É para todos. Mas ele só é experimentado em sua intensidade por aqueles que recebem pela fé. Aqueles que creem. E aí a gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, porque como que alguém pode rejeitar tamanho amor? Tristeza. Mas ao mesmo tempo, como é que nós podemos experimentar tamanho amor? É impressionante isso. Então, o amor, a dádiva de Deus não se impõe, ela inspira. Inspira por meio do Espírito Santo. Inspira por meio da ação do Espírito Santo em nossa vida. E aqueles que recebem essa inspiração abertos, eles abrem os braços e recebem essa dádiva com toda alegria, com toda regozijo e louvor, porque o amor inspira. Mas a Bíblia fala que algumas pessoas não se deixam inspirar, porque elas preferem viver pela carne do que pelo Espírito. Tá bom. Termino essa passagem, essa palavra de Natal de 2020, dizendo: segundo o nosso Senhor Jesus, a história que ele conta, o seu nascimento é dádiva do alto. É dádiva de Deus para nós, para você e para mim. Algo nunca visto. Algo que não vai morrer, ao contrário, só vai florescer cada vez mais. E você?
como pode se envolver nessa história real de amor, de dádiva de Deus? Como você pode, nesse Natal, se envolver de maneira impressionante? Eu sei, você já ganhou muitos presentes. E esses presentes um dia vão acabar. Mas você deu bastante valor para eles. Você gostou muito. Como abraçar de maneira intensa esse presente que é para sempre? Que você possa celebrar o seu Natal nessa intensidade. Na intensidade do amor de Deus, da dádiva de Deus, da chegada real do nosso Senhor Jesus Cristo até nós. Viveu, veio, mudou a história, mudou a nossa vida, porque o amor nos transforma. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe a nossa sociedade, Deus abençoe o nosso mundo com esse amor, com Jesus e com as pessoas reconhecendo essa história de Natal. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, o seu amor é mesmo impressionante. Ter Jesus como expressão desse amor nos constrange. O Senhor ter dado a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida. Obrigado por nos permitir conhecer a mensagem do Natal. Obrigado por revelar a nós o teu imenso amor. Que possamos ser expressão desse amor nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança. Que possamos vivê-lo e testemunhar dele, para que outras pessoas experimentem desse acolhimento que o Senhor nos dá. Que a gente sabe, nós não merecemos sermos acolhidos pelo Senhor, sermos salvos pelo Senhor. Mas nós te adoramos por isso e rogamos ao Senhor capacitação para falar desse amor. Hoje, em véspera de Natal, no período de Natal e durante toda a nossa vida. Nos ajude para a tua glória. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos encerrar agora nosso momento de culto cantando Noite Santa. Ó noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava um mundo pecador errante, até que Cristo a terra desceu. A todos trouxe nova esperança, em clara aurora nova luz se ergueu. Povos ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nasceu.
chama reluzente, conduz a todos ao berço real. Tal como aos magos fez antigamente, brilhante estrela ao esperado sinal. O Rei dos Reis nasceu humildemente, a manjedoura foi seu berço aqui. Anjos renderam glória, o divina em Belém, Jesus nasceu. O Jesus Cristo Jesus, Messias esperado, ao mundo abriu o caminho ao céu. Vendo o irmão em quem só era escravo, rompeu algemas de quem era réu. Trazei a Cristo corações abertos. Ele sofreu, morreu na cruz por nós. Vos ajoelhai, ouvi a voz dos anjos. Natal, Natal em Belém, Jesus nasceu. Natal, Natal nasceu o Amém. Que a certeza do cumprimento dessa promessa encha o nosso coração de alegria e de coragem para testemunhar, para viver do amor de Deus e testemunhar desse amor onde a gente estiver. Feliz Natal para todos vocês, meus irmãos e irmãs. Que vocês tenham uma ótima noite e um ótimo dia de Natal. Na verdade, um ótimo período de Natal, uma ótima estação de Natal, um período de proclamação de que Jesus, a nossa salvação, chegou e vai voltar. Boa noite.